Olá, boa tarde e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido aos domingos no canal 49, aqui na cidade de Fresno, e é repetido na terça-feira às 10 horas da noite. No domingo é às 7, na terça é às 10 da noite. E também somos vistos na Artísia às 6 horas da tarde ou da noite, com este programa Nossa Fé, Nossa Vida. Eu sou o diácono João Sousa, de Hanford, fazendo o programa juntamente com a irmã Rosa Maria Branco, aqui de Fresno. Boa tarde ou boa noite, irmã, como é que está? Está boazinha? Boa tarde, diácono João, graças a Deus, estamos todos bem. Yeah. Eu digo boa tarde para aqueles que nos veem às 7 da tarde ao domingo e boa noite para os que nos veem na terça às 10 horas da noite. Mesmo assim, o programa repete-se a diferentes horas. E é claro, é visto no mundo inteiro, depois na internet, no YouTube, e então aí a gente não sabe a que horas é que eles nos veem. Sim, senhora. Então a irmã trabalha em Fresno. Sim. Em qual é a paróquia? Na paróquia de Santo António de Pádua, com muito gosto, com muita alegria. É uma paróquia grande, mas uma paróquia extraordinária. Já trabalha lá há muitos anos que já há Desde 1999. Oh, já há uns 17 anos. Uhum. Sim, senhora. Olha, muito bem. Admiro a irmã por aquilo que tem feito e como se tem dedicado ao Senhor toda a vida. Obrigada. Para nós é um grande exemplo. Obrigada. Que eu já reparo, já há muitos anos que sabia de si e mesmo com o Monsenhor Cota fazia programas aqui e tudo, e eu sempre reparava a sua dedicação à Igreja, o seu amor à Igreja, que não é só dedicação, porque às vezes a gente há pessoas da Igreja que têm muita dedicação, mas não mostram um grande amor à Igreja. Às vezes são os que mais falam da Igreja. Mas a irmã tem um grande amor à Igreja e eu noto isso. E fico edificado com isso. E por isso lhe agradeço tudo o que faz para os outros, em nome de Deus. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Sim, senhora. Ok, 25 de setembro. Já estamos no último domingo de setembro, irmão. Isto começou e já vai. Mal entra o mês, já vai saindo o mês. Já está na misericórdia de Deus. Sim, senhora. E aqui temos outra vez o Amós. Ele já domingo passado nos deu aqui pancadarias. E agora vamos ver se ele vai falar diferente desta vez. Eu penso que não. Eu penso que não. Ele continua a ser muito direto, muito claro, como dizemos em português, sem papas na língua. Vamos ver então o que é que sai daqui. Eis o que diz o Senhor Omnipotente. Ai daqueles que vivem tranquilos em Sião e dos que se sentem seguros no monte de Samaria. Estendidos em leitos de marfim, estirados sobre os seus divãs, eles comem os cordeiros do rebanho e os vitelos escolhidos no estábulo. Improvisam ao som da harpa e, como David, inventam instrumentos de música. Bebem o vinho nos próprios jarros e perfumam-se com finos ungüentos, mas não os aflige a ruína de José, pois agora partirão para o exílio à frente dos que forem deportados, e acabará a sociedade dos indolentes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então o Amós realmente não tem papas na língua. Para aqueles que não nos ouviram domingo passado, o profeta Amós nasceu 786 anos antes de Cristo e morreu a 746 anos antes de Cristo. Viveu cerca de 40 anos e profetizou no Reino do Norte, o Reino de Israel. Então, irmã, dá-me a impressão de que ele aqui está dizendo que só pelo facto de que eles são o povo escolhido, não os salva. Eles têm que obedecer a Deus e fazer as coisas que Deus manda. Só isso de dizer que nós somos o povo escolhido, o povo de Deus e no fim de contas tudo nos vai correr bem, o profeta está-nos a dizer, não. É preciso dar um sentido à justiça. É preciso dar sentido aos outros e trabalhar para o bem dos outros. Senão, e ele volta a dizer aqui no fim, senão vocês vão partir para o exílio. E partiram em 722, não da Babilónia, neste caso foi a Assíria,
que conquistou o Reino do Norte em 722 e eles partiram para o exílio. Portanto, o profeta não estava a ameaçar ou a assustar, estava a dizer a verdade. Meus amigos, estava a profetizar. O que é mais que a irmã vê aqui nesta leitura? Quando o diácono João estava a falar, eu transpus-me à realidade de hoje neste sentido. O diácono João disse, pelo facto de serem um povo escolhido, isso não lhes garante a salvação. Eles têm que realmente alinhar, diríamos assim, pelos caminhos que Deus traçou. E veio-me à mente o facto de se ir à igreja todos os domingos, de se celebrarem as festas do Espírito Santo, etc., etc., pode acontecer que teremos que ouvir aquelas palavras do Senhor, não é aquele que diz Senhor, 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 que entra no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. E isso também pode realmente criar uma ilusão para nós. Dizer assim, olha, mas a realidade é que temos que ter em atenção a maneira como vivemos a nossa vida diária. Então, como é? Eu não posso ir, por exemplo, à missa e chegar a casa e comer uma boa refeição e depois ir para o telefone e mexericar deste e mexericar daquele e contar a vida dos outros. Só o facto de que foi à missa não quer dizer que eu agora estou protegido. A palavra protegida está muito bem dita. Está muito bem dita. A gente tem que ter cuidado, não é? Temos que ter cuidado, exatamente, com os nossos atos, ter cuidado com a administração dos bens que Deus nos concedeu, porque o profeta Amós é aqui muito claro, e a tendência é natural, a gente procurar sempre o melhor, mais comodismo, mais riqueza, um carro melhor, uma casa melhor, etc., por aí fora, e cairmos no problema de esquecer aqueles nossos irmãos que não têm. E temos o Amós dos tempos de hoje, eu chamo-lhe Papa Francisco. Só que o Papa Francisco, ele tem algumas coisas assim durinhas, mas tem uma outra perspectiva. E ele continuamente está martelando mesmo, na importância de prestarmos atenção aos mais desprotegidos, na importância de sermos mais sensíveis às necessidades do pobre, daquele que não tem. Há aqui um paralelo muito grande. Sem dúvida. E não é só falar. Ele tem mostrado pelo exemplo. A sua primeira viagem fora da terra da Itália foi a Lampedusa, aquela ilha do Mediterrâneo, onde os refugiados que fogem da África e procuram chegar à Europa ficam às vezes ali em campos assim muito mal protegidos naquela ilha. E ele, quando soube isso, ele contou porque é que tinha ido lá, estava a ver as notícias e apercebeu-se de que havia uma ilha onde os imigrantes não eram autorizados a passar mais além e chegarem à Europa e que morriam muitas vezes ali em barcos que se viravam e coisas assim. E ele disse, eu tenho que ir lá visitar esta gente e levar-lhes um bocadinho de consolação e esperança. E foi imediatamente. E outras viagens e outros gestos, há tantos gestos. Ainda outro dia, por exemplo, ele foi visitar uma casa em Roma que recupera senhoras que se querem libertar da prostituição. Não sei se viram nas notícias. Isso deu eco no mundo inteiro. E ele foi lá, tomou uma refeição com elas, conversou e animou-as a continuar nessa linha e tudo mais. Até na televisão eles mostravam, mas não mostravam a cara das pessoas. Mas via-se que havia ali um entusiasmo daquelas pessoas a receber o Papa. É interessante como ele se apercebe de quem sofre. Está sempre com o olho atento, está alerta de ver quem mais precisa. E ele gosta muito de usar aquela palavra, periferias. Vão vocês às periferias à busca dos desamparados, dos isolados, dos pobres, dos tristes, daqueles que são esquecidos pela sociedade. Porque quando estão na periferia,
a gente procura não os ver. Tem as muralhas, tem os edifícios altos, a gente procura não os ver. E o Papa diz, sai do conforto, que era o que eu estava aqui a dizer. Vocês estão aqui, comem os cordeiros do rebanho, os vitelos do estábulo, improvisam ao som da lira, cantam como David as suas próprias melodias, bebem o vinho em grandes taças, mas não vos aflige a ruína de José. Que é como quem diz, não deitas sentido ao outro e às suas necessidades. É muito bom ter com abundância, mas temos que também olhar ao lado e ver quem é que está à nossa volta e quem menos administrá-la de uma maneira justa. Sim, senhora. O profeta Amós é o grande profeta da doutrina social da Igreja, mas no Antigo Testamento. É verdade. E ele sofreu muito por causa daquilo que dizia. Ele era um pastor, tinha rebanhos no sul, em Judá. E quando recebeu o chamamento de Deus para ir pregar, recebeu o chamamento para ir pregar no norte, que é uma coisa estranha. Ele sendo de Judá, porque naquele tempo já havia 2 reinos em Israel, já se tinham separado. 2 tribos para o sul, e começaram-se a chamar o reino de Judá, e 10 tribos para o norte, o reino de Israel. Ele, sendo de Judá e tendo o seu rebanho, foi chamado, no entanto, para anunciar a palavra de Deus no norte. E no começo, é claro, foi bem recebido e até aceitaram naquele templo em Betel, porque o templo era em Judá. Os do norte não tinham um lugar onde pudessem adorar a Deus, assim, uma coisa comparável ao templo de Jerusalém, e então reuniam-se em Betel. E ele foi aceito. Mas quando ele começou a dizer estas coisas, é duro. A gente não quer ouvir isto. E foi expulso daquela sociedade. Lá foi mais para o norte. E, claro, depois as coisas que ele previu aconteceram todas. E é assim. Hoje em dia os nossos profetas também continuam a dizer as mesmas coisas, talvez com mais clareza. Eu penso que um profeta é um daqueles que consegue aplicar a palavra de Deus aos tempos em que vive. Consegue ler os sinais dos tempos e ver como é que se aplica a palavra de Deus a este momento, a esta hora. Porque a palavra de Deus é eterna, permanece para sempre. Embora tenha sido dita no passado, em alguns aspectos, mas ela é atual. E, caros amigos, a gente precisa de mais tempo para pensar nisto. Vamos dar-vos agora 1 minuto de intervalo para vocês pensarem nisso, não é? É o intervalo habitual aqui do nosso programa. A gente volta. Até já. We're here before dawn. We're here at midnight. We're here when life begins. And here when it ends. We spend hours training, bonding, and earning their trust. We are their voices, their allies, and their advocates, now and in the future. This is not just our job, it's our passion. We are Fresno Chaffee Zoo. Olá, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. E mais uma vez saudamos o pessoal da Artísia, que nos vê ao domingo às 6 horas da tarde. Irmã, nós temos aqui na primeira parte falado deste grande profeta dos tempos antigos, do Antigo Testamento, o Amós. A irmã quer dizer mais alguma coisa ou já mais ou menos cobrimos isto? Mais ou menos cobrimos. Eu vejo uma coisa que eu gostaria de dizer, é que o amor de Deus pela nossa salvação é tão grande que ao longo da história continua constantemente a mandar-nos profetas, a mandar estas estrelas para nos alertar um pouco qual o caminho que estamos a trilhar e para nos escutarmos e olharmos para as nossas vidas e ver se realmente a nossa vida está a ser pautada pelos valores evangélicos. E eu estava a dizer que, uma vez que é muito recente a canonização de Madre Teresa de Calcutá, que o Espírito Santo iluminou aquela mulher num período histórico para nos alertar realmente, uma vez mais, para a sensibilidade ao pobre, para a sensibilidade ao necessitado, que muitas vezes
como dizíamos anteriormente, fechamos os olhos. Faz-me lembrar o São Francisco de Assis, no século XIII, que realmente, quando a primeira vez que ele viu os leprosos, ele fugiu deles. Ele não queria sequer olhar para o leproso. Mas o Espírito Santo foi mais forte e o Francisco volta atrás, desce do cavalo, abraça o leproso e, por aquele ato de compaixão, Deus concedeu-lhe a graça da conversão. E ele, ao longo da vida, constantemente, ele se referia àquele momento. E a conversão de Francisco não ficou com ele, como dissemos também no programa anterior. A conversão de Francisco, há 8 séculos, continua viva na Igreja. Muito bem. Irmã, esse hábito é franciscano? É franciscano, este hábito é franciscano. Às vezes perguntam porque é que não usamos o castanho, mas a primeira cor que o São Francisco usou era o cinzento, a cor da humildade e a cor da terra. Sim, senhor. Como é o nome da vossa congregação? Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição. De onde são a originária? A originária é em Portugal e todos nós portugueses sabemos a grande devoção dos portugueses a Nossa Senhora, mas a grande devoção à Imaculada Conceição. Por isso é que a minha congregação assumiu o nome de Imaculada Conceição. Ok, muito bem. Bem, isto foi a primeira parte, mas é claro, todas as moedas têm 2 lados. Vamos agora ao outro lado, o Evangelho. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e se banqueteava esplendidamente todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, jazia junto do seu portão, coberto de chagas. Bem desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ora, sucedeu que o pobre morreu e foi colocado pelos anjos ao lado de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro a seu lado. Então ergueu a voz e disse: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Envia Lázaro para que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os males. Por isso, agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado. Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de modo que se alguém quisesse passar daqui para junto de vós, ou daí para junto de nós, não poderia fazê-lo. O rico insistiu: Então peço-te ao Pai que mandes Lázaro à minha casa paterna, pois tenho 5 irmãos, para que os previna, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe: Se não dão ouvidos a Moisés nem aos profetas, também não se deixarão convencer se alguém ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmã, é um evangelho comprido, mas está a dizer muitas coisas. O que é que lhe vem à cabeça? Neste momento, o que vem à cabeça é o facto do inferno. Foi, a leitura foi um dos aspectos, porque realmente a gente fala que Deus nos ama, e o nosso Papa Bendito constantemente fala da misericórdia de Deus, e é inegável. Contudo, temos que reconhecer e admitir que nesta passagem, algumas vezes no Evangelho, Jesus fala-nos do inferno.
da realidade do inferno. E esta é uma delas. E que o inferno é real e existe. E se nós formos à mensagem de Fátima, nós vemos que Nossa Senhora mostrou o inferno aos pastorinhos. E a nossa querida Jacintinha, ela ficou de tal maneira impressionada, de tal maneira chocada, que todos os sacrifícios eram poucos para salvar almas do inferno. E quando ela, muito doentinha, Nossa Senhora lhe apareceu e disse: olha, queres ir já para o céu ou queres sofrer pela conversão dos pecadores? Ela disse: eu quero sofrer pela conversão dos pecadores. Nossa Senhora diz-lhe: vais ter muito que sofrer. Em 6 meses mais, ela converteu 50.000 ou uma quantidade grande de almas que não foram para o inferno devido à generosidade da Jacintinha. Portanto, eu estou a ver assim, nesta sociedade de hoje, em que procuramos só o bem-estar, o comodismo, a riqueza, os bens materiais, e isso reflete-se até nas vocações sacerdotais, na falta de vocações sacerdotais e religiosas, esta passagem como que nos vem alertar que a vida não acaba aqui. Há uma outra vida para além desta. Sim, sim. É outro aspecto. Yeah. E, irmã, por que é que acha que este rico foi parar ao inferno? O Evangelho nos diz, porque ele desprezou o pobre. Eu não creio que ele foi para o inferno pelo facto de ser rico, não, mas pela má administração da riqueza dele e pela insensibilidade que ele teve ao necessitado. É a minha interpretação. E é claro, é interessante que o Evangelho não diz que nenhum deles era mau. Que nem o rico era mau, nem que o pobre era mau. Descreve um bocadinho da situação de cada um deles e, às tantas, mostra o rico numa situação do outro lado da vida em que ele não está contente, portanto, foi parar a um lugar que não deve ser bom, porque ele queixa-se, e tanto era assim que ele não queria que os irmãos fossem lá parar também, e até pediu ao pai Abraão que mandasse um ghost, um espírito, alguém que fosse ao outro lado a avisar os irmãos. Mas é interessante, o pai Abraão disse: não mande lá ninguém, eles já estão lá, é os profetas, que os ouçam. E ele disse: não, pai Abraão, se foram daqui lá, vai assustá-los, chama a atenção. Eles, não. Eles, se não ouvem os vivos, também não ouvem os mortos. E é claro, o grande profeta que Deus mandou é Jesus Cristo. E ainda hoje, nem os ricos, nem muitas vezes os pobres o escutam, não é? E por isso as consequências são diferentes para nós se nós não ouvimos, não prestamos atenção à mensagem de Deus. E eu penso que Jesus Cristo estava aqui a dizer abertamente que realmente temos que olhar à nossa volta. Está muito bem termos o que temos e gozarmos a vida, porque tudo o que existe foi criado por Deus. E é bom a gente gozar a vida dentro de certos limites. Mas nunca podemos esquecer os outros que estão à nossa volta. E mesmo que tenhamos que sair de casa e ir mais longe, até às periferias, como o Papa Francisco está sempre a dizer, devemos continuar, não é? Porque eles os dois acreditavam em Deus, parece-me. Aqui não diz que o rico que não acreditava em Deus, nem nada disso. Foi mais a questão de não deitar sentido ao pobre. Mas é interessante que no outro lado da vida, o rico não tem nome e o pobre tem. A gente sabe o nome do pobre, que era Lázaro, e não sabe o nome do rico. Portanto, os bens daqui não compram nada lá. A avareza, o luxo, o supérfluo continua a opor-se à miséria, à nudez, à falta de habitação, à fome. E nós, no fim de contas, nós também somos ricos.
somos ricos de tanta coisa. E nós podemos também ser um bocadinho avarentos até das coisas da igreja. Como é que dizia aquela senhora? Coisinhas do Nosso Senhor contra mar melhor. Mas não é bem assim. Mas eu gostaria de também focar aqui um aspecto que está a ser muito lindo. Durante o mês de agosto, por agosto e parte de julho, em NASA, portanto, reuniram-se pessoas de 80 países, de diferentes condições, para tentar fazer maneira de minimizar a fome e minimizar as condições desumanas dos países pobres. De Portugal, esteve apenas uma jovem a representar o país, que até é sobrinha de duas irmãs religiosas na minha comunidade, a irmã Júlia e a irmã Lucinda. A sobrinha delas veio a participar nesse programa de número de 2 pessoas de 80 países, de todos países ricos, países pobres, para ver a maneira como foi de responder aos apelos do nosso Papa. Isso é uma coisa boa. Uma coisa extraordinária. Muito bem, muito bem. E oxalá que tenham tirado boas conclusões e que venham com alguma coisa que possa ajudar, porque a necessidade é muito grande, é muito grande. É muito grande pelas situações económicas, mas também pela guerra. Estou pensando no Médio Oriente, a Síria, o Iraque e todos aqueles lugares, o que aquela gente tem sofrido, os que têm fugido para a Europa, o que eles sofrem. E até mesmo na Europa, com o terrorismo, o medo que as pessoas têm. A gente foi a Portugal recentemente e, por exemplo, em Sintra havia muita gente e eles dizem que os turistas estão a fugir da França e que vão para a Espanha e para Portugal, que é um país mais calmo. Bem, caros amigos, hoje vimos que temos que administrar bem todas as coisas que Deus nos deu, quer sejam bens espirituais, quer sejam bens temporais, e Deus espera de nós uma boa administração. Nós desejamos para todos vós uma boa semana, boa noite e adeus.